Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e hoje eu queria fazer alguns breves comentários sobre revelia, prevista nos artigos 344 a 346 do Código de Processo Civil. Para começo de conversa, chamamos o réu de revel quando esse réu deixa de apresentar contestação nos autos, ou seja, quando ele não apresenta uma peça de defesa em que ele contraponha a peça inicial apresentada no procedimento. Lembrando, desde o começo, que isso é o réu revel previsto no Código de Processo Civil, que é diferente daquele previsto no procedimento dos juizados especiais, na Lei 9.099, que em seu artigo 20 fala que réu revel é aquele que não comparece à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Ou seja, lá no juizado especial, réu revel é uma coisa diversa do que está previsto no Código de Processo Civil. Esse réu sendo revel, é possível, não é sempre que isso vai acontecer, que ocorram os efeitos da revelia. Efeito da revelia é o quê? Presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Quando o autor formula sua petição inicial, nele ele apresenta fatos, que é a versão dele do que aconteceu, é aquela narrativa dos fatos que o levaram até o judiciário, e depois ele apresenta seus fundamentos, são seus argumentos jurídicos que conduzem ao seu pedido de procedência, né? Procedência do pedido formulado naquela peça inicial. É importante saber diferenciar fatos e fundamentos para compreender bem esse trem de revelia aqui, tá bem? Então fiquem atentos que a gente vai chegar lá. Então, os efeitos da revelia são essa presunção de veracidade dos fatos apresentados pelo autor. Significa que eles são incontroversos, já que o réu não se contrapôs a eles. Nem sempre o réu ser revel conduz aos efeitos da revelia. O artigo 345 traz 4 hipóteses em que os efeitos da revelia não ocorrerão. Primeiro é quando eu tendo diversos réus, um deles contesta. Então, já não tenho mais presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Basta que, havendo litisconsórcio passivo, apenas um dos réus apresente contestação. Essa presunção de veracidade deixa de ser um efeito da ausência de contestação dos demais réus. Uma segunda hipótese em que não há efeito de revelia é quando eu estou falando de direitos indisponíveis. Por exemplo, numa ação de investigação de paternidade, numa ação negatória de paternidade, para dar um exemplo assim mais gritante. Numa ação negatória de paternidade, um pai ajuiza uma ação falando, olha, eu não sou pai de determinada criança que está registrada e tudo mais. E vamos supor que esse filho não apresente uma contestação. Num caso desse, eu não vou ter presunção de veracidade, né? Esse caso é bom para ficar gritante aí de exemplo. Você vai pensar, lógico que não vai ter presunção de veracidade. Esse pai não vai deixar de ser pai só porque o menino deixou de apresentar contestação. Além disso, pode ser que a legislação exija algum documento obrigatório numa peça inicial. Caso esse documento não tenha sido apresentado, eu também não vou ter presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor diante da ausência de contestação do réu. Por fim, se a minha petição inicial traz fatos assim que são inverossímeis, que são impossíveis eu acreditar neles, ou então está em contradição com a prova constante dos autos. Então não basta o autor ajuizar uma petição inicial, apresentar uma petição inicial e ficar rezando para o réu não apresentar a contestação e aquele fato dos mais absurdos e mirabolantes vai ser considerado verdadeiro. Se for inverossímil, eu também não tenho presunção de veracidade. Os efeitos da revelia não ocorrerão. Uma coisa importante para se pensar sobre esses efeitos da revelia é o seguinte: não é porque eu tenho presunção de veracidade dos fatos narrados que eu vou ter procedência do pedido inicial ao final, lá na sentença. Ou seja, na linguagem comum aí que a gente fala no dia a dia, não é porque o réu não contestou que o autor vai ganhar a causa, né? Por que que não? Porque uma coisa são os meus fatos e outra são os meus fundamentos. Nem sempre os fatos serem verdadeiros ou considerados processualmente verdadeiros, né? Significa que eu tenho razão. Significa que eu tenho argumentos jurídicos que fundamentem aquilo que eu estou pedindo. Por isso que é importante fazer essa diferenciação entre fatos e entre fundamentos para a gente entender que não é porque o réu foi revel que o autor terá procedência do seu pedido ao final. É possível que não, tá? Porque uma coisa é os fatos serem verdadeiros, outra coisa
é os seus argumentos jurídicos serem acolhidos na sentença. Mais uma coisa importante sobre réu-revel é que não é porque esse réu não apresentou contestação que ele não pode brotar nos autos em algum momento do processo. Ele pode, num determinado momento do processo, aparecer e falar assim, ó, peraí, eu não apresentei defesa nem nada, mas o juiz proferiu sentença e eu quero recorrer. Isso pode? Pode, tranquilamente. É o que o artigo 346 autoriza. Fala que os prazos vão fluir normalmente contra o réu-revel a partir da data de sua publicação, podendo o réu vir a intervir no processo em qualquer momento. Desde que compareça nos autos, ele não vai conseguir reverter os fatos já praticados para trás, porque foi uma escolha dele ser revel. Ele escolheu não apresentar contestação, mas ele pode escolher intervir no processo em momento futuro, no momento que o processo estiver, na hora que ele brotar nos autos, a partir dali ele pode atuar no processo, pode inclusive fazer produção de prova, pode recorrer. Então, não é porque ele não apresentou contestação que ele não vai ter o direito de comparecer depois em algum momento do processo. A autora apresenta a petição inicial. Réu citado, quando eu falo de réu-revel, é réu devidamente citado, tá? Sem ter citação válida nos autos e o réu não compareceu por algum motivo. Lembrando que se o réu é revel, citado por edital ou por hora certa, a gente nomeia um defensor público como curador especial desse cara, tá? Por quê? Porque essas citações são chamadas de fictas. Eu não tenho nem certeza que o sujeito recebeu aquela citação de alguma forma. A por hora certa é até mais provável de que ele tenha tido notícia da citação. Agora, citação por edital, eu tô aí para descobrir quem que no mundo lê edital de citação para descobrir se foi citado em alguma coisa ou não, né? Então esse réu não faz ideia de que foi citado. Para a gente garantir para ele o mínimo de defesa, pelo menos quanto à questão de direito, é nomeado curador especial, que é um defensor público. Tendo citação válida, réu-revel, sem defensor nos autos, sem nada, porque não foi citado por edital nem por hora certa, esse procedimento vai prosseguir. Constatada a revelia e havendo os efeitos da revelia, cabe julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso 1 do CPC. Como assim julgamento antecipado da lide? Significa que eu não preciso passar por aquela fase de saneamento e produção de prova. Já que os fatos narrados pelo autor são presumidos como verdadeiros, eu não preciso produzir mais prova, né? Então já cabe um julgamento com encerramento ali do procedimento em primeira instância. Agora, réu-revel e eu não tive os efeitos da revelia por algum dos motivos do artigo 345. Nesse caso, não vai caber o julgamento antecipado da lide. Qual é o próximo passo? Intimar o autor para produzir prova. Momento, inclusive, que o réu pode brotar nos autos e falar, calma aí que eu não apresentei defesa, mas prova eu quero produzir. Por que o autor vai ter que produzir prova nesse caso? Porque eu não tenho efeitos da revelia. Ou seja, eu não tenho presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. E é ônus da prova do autor provar os fatos constitutivos do seu direito. É o momento que ele vai ter essa oportunidade para só depois a gente ter encerramento do procedimento com sentença. Então são essas as minhas breves considerações sobre revelia. Espero contribuir com os estudos de vocês. Bons estudos!